sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos compartilhando, convidando nossos amigos, nossos familiares. Certeza será uma noite maravilhosa, mais uma noite cheia de bênçãos, cheia da ação e unção do Espírito Santo. Por isso convide, não guarde só para você essa graça não, convide seus amigos para rezarem junto conosco. Já vão dando retorno, tá? Se o som tá legal, se a imagem tá chegando legal. Já vão dando retorno aí pra gente já começar com tudo daqui a pouco. E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. E as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz. E já peço o Espírito Santo aí na sua casa, sobre você, sobre sua família. Que o Espírito Santo já venha tomar conta do seu coração, preencher com a luz dele todo esse ambiente que você se encontra. Encher o seu coração de todo o amor de Jesus, preparar a sua alma para tudo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Peça que o Espírito Santo venha abrir os seus ouvidos, te dar ouvido de discípulo, né, para que você possa escutar a voz do Senhor nessa noite. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite para você que já acompanha a nossa novena desde o primeiro dia, desde a última sexta-feira, boa noite para você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que a graça de Deus, o amor de Nossa Senhora e principalmente a luz de Pentecostes esteja presente aí com você na sua casa, com a sua família. Né, que nessa noite seja, como todas as noites foram até agora, um cenáculo de amor aí na sua casa. Que o Espírito Santo caia em profusão sobre você nessa noite. Bom, já me deram retorno, tá tudo ok, né? Som, ai que bom. Pessoal, ó, tem um aviso importante, eu vou reforçar, vou dar ele agora, mas no final eu reforço. Amanhã a nossa novena vai começar alguns minutinhos mais tarde. Por quê? Quarta-feira é dia da Lexio Divina, que acontece aqui na paróquia com o nosso diácono Caetano, tá? Começa a transmissão aqui no Face da paróquia às 19h30 e termina por volta de 8h10 no máximo, tá? Tá terminando. E a gente começa a novena assim que a Lexio Divina terminar, tá bom? Então, somente amanhã, não será às 20 horas, mas sim às 20h10, mais ou menos, 8h10, 8h15 no máximo, a gente está começando, tá? Mas fiquem atentos, acabou a Lexio Divina, a gente já entra ao vivo com a transmissão da nossa novena, pra gente rezar juntos, tá ok? Então, só para não ficar perdido, no final a gente reforça, tá? Para as pessoas que vão chegar depois, mas os recados de hoje é esse, tá bom? Bom, já vou chamar minha convidada de hoje, já vi que ela tá aí, né? Uma pessoa assim, também muito querida ao meu coração, querida por todos nós aqui na paróquia. Deixa eu já conectar aqui, que assim a gente
já inicia, não perde tempo com tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, né? Deixa eu ver. Localizei. Pronto. Olá, Olá. E aí, tudo bem? bom? Tudo bom? Vou me arrumar Boa aqui. noite. Boa Ah, noite. isso. Seja bem-vinda. Eu também, depois que a gente. Bom, pronto, ajustar melhor aqui a imagem, né? Pessoal, continue nos dando retorno se está tudo ok, né? Apesar que o som fica um pouco melhor quando a gente conecta, tá? Mas acredito que está tudo ok. Marta, seja muito bem-vinda, tá? Um prazer tê-la aqui nessa noite. Obrigado pelo seu sim. E gostaria de pedir que você se apresentasse, né? Como eu tenho feito com todos os outros convidados, muitos de nós aqui da paróquia já te conhecemos, mas tem pessoas de fora e todas as outras pessoas que verão essa novena, né, posteriormente, que não te conhece, gostaria de pedir que você se apresentasse. Nossa, hoje eu estou toda. Oh, peraí, deixa eu voltar. Né? Que Tá você se tropeçando apresentasse, para ainda. que todos. O nervosismo do dia, né? Mas não ficar agora, porque o Espírito Santo já vai colocar a calmaria dele. Então, eu gostaria de pedir que você se apresentasse aqui para todos nós. Bom, me chamo Marta, participo aqui da comunidade já faz bastante tempo, com o nosso Padre Mateus agora, né? Eu já fui catequista, atualmente eu participo do movimento da renovação carismática, embora a gente não está tendo as reuniões de oração. Sou ministra da Sagrada Comunhão também aqui na comunidade. E, assim, me sinto muito feliz, muito alegre já de participar há bastante tempo da comunidade. A gente tem uma família, né, enquanto comunidade. Então, eu sou assim, me sinto assim privilegiada, amo a minha comunidade. Acho que é isso. Ai, que bom. Ó, o seu som está um pouco baixo. Eu vou pedir para você aumentar o volume do seu celular. Pode aumentar mesmo, só o volume, Tá, vê tá? se E depois melhorou. você fala, melhorou um pouco, Melhorou? aí você pode falar um Melhorou? pouquinho. Melhorou. Eu Isso, falo agora está mais um pouco alto. melhor. E eu vou. Tá, isso. Porque a Marta fala bem baixinho mesmo, viu, gente? Mas aí você fala um pouco. Se tiver baixo, eu vou te falando. Fala um pouco mais alto. Tá? Apresentação? Ó, deu uma travada aqui, desculpa, mas voltou, gente. Meu celular deu uma travada aqui, mas eu acho que agora a conexão voltou, né? Só o pessoal. Você está me ouvindo, né, Marta? Estou. Tá. Então é que deu uma travada, apareceu aqui, mas o senhor já cuidou de toda a internet, né? Bom, seja muito bem-vinda, como eu já te falei. Antes de Obrigada. você começar, eu quero assim colocar algo que eu até tinha já te falado, que era meio que surpresa, mas algo assim que o Senhor foi colocando no meu coração nesses dias, desde que a novena começou na sexta-feira, né? Cada um dos que passaram aqui, né? O padre, o Marcelo, a irmã Maria José, a Márcia ontem e você hoje, e todos os outros que virão até sábado, né? Que a gente vai ter muitos amigos ainda passando aqui, são todos muito queridos ao meu coração, né? E eu tenho certeza, assim, claro, esse convite não partiu porque são pessoas queridas, porque se eu fosse enumerar, assim, fazer uma lista dos queridos do meu coração para convidar, teria que ser uma novena de 365 dias, né? Não seria uma novena, seria o ano inteiro. E ainda ia faltar, ia ter que prolongar para o ano que vem. Mas todos vocês, eu gostaria de falar para você e para todos que já passaram, são pessoas muito especiais na minha vida, né? E o Espírito Santo, principalmente ontem à noite, porque termina a novena, eu faço uma outra oração de uns 21 dias que eu já estou fazendo ali com o Espírito Santo e colocava muito essa necessidade que a gente precisa externar,
sim, o amor, a gratidão, que os irmãos, que os amigos, né, que a gente escolhe para as nossas vidas. É claro que Deus abençoa, mas a escolha é nossa, né? Eu escolho quem eu trago para minha vida. E eu sou muito feliz na minha escolha de ter te trazido para minha vida, ter trazido todos os outros que passaram aqui. Então, eu gostaria de deixar desde já minha gratidão. A Marta, gente, eu preciso até confessar que algo assim que Deus colocava no meu coração, é algo muito íntimo, assim, ela já sabe, mas ela é, assim, uma amiga tão especial na minha vida que ela chega a ser até. Claro, eu tenho um padre que me direciona espiritualmente, mas a Marta é também a minha diretora espiritual. A ponto, Meu assim, Deus, de até situações muito sérias que eu passei na minha vida que, na época, eu não confessava nem para padre. A Marta foi uma pessoa assim que para ela eu confessei e ela me direcionou, e até pecados de estimação, com a oração dela, com a ajuda dela, eu deixei de cometer por causa de toda a direção. Então, é uma pessoa muito, muito meu especial Deus. na minha vida. Ah, obrigada, Solange. Obrigada, tá, Que pela sua alegria. vida. Mas vamos lá, já chega de falar, né? De eu Vamos. falar, porque hoje a palavra é sua, totalmente sua. Ah, a gente tem bastante amigos assim de fé, de caminhada. Pensava Não, não nisso está hoje saindo o também, seu Solange. som. Ah, meu Marta, a gente Deus. não está te escutando. E agora? Melhorou? Será Tá que foi na. saindo? Ó, vamos fazer o seguinte. Você está me Saía escutando aí, mas não. não está voltando o retorno aqui para mim. Eu vou te desconectar e vou te chamar novamente, tá? Ótimo. Peraí, vamos voltar aqui. Pronto, vamos ver se está saindo o retorno para mim. Vê... Será que tá me ouvindo? Tá dando para ouvir agora? Tô, Sim? agora estou te escutando. Sim, Agora agora tá bom. não sei o que aconteceu. Bom, a gente tem, né, os amigos de fé, os amigos de caminhada, acaba sendo nossos irmãos mesmo, aqueles que nos ajudam a crescer na fé, né? Hoje eu pensava em tudo isso. Tem a Isabel, tem você, tem a Irani, também lá do comecinho da minha caminhada, e acaba nos ajudando também no crescimento, né, Solange? Obrigada pelas tuas palavras, viu? Eu que tenho que Bom, agradecer. o nosso tema de hoje dessa catequese, né, é o Espírito Santo da promessa no Antigo Testamento. Então, assim, o que a gente poderia falar, né? Nós poderíamos até começar com uma pergunta, né? O Espírito Santo, ele veio em Pentecostes, e antes de Pentecostes, como o Espírito Santo agia? Né? Esse Espírito Santo da promessa no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 1, as primeiras linhas de Gênesis, no capítulo 1, já vai dizer assim, no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, já a presença do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 702, diz o seguinte: desde o começo até a plenitude do tempo, a missão conjunta do Verbo e do Espírito do Pai permanece escondida, ou seja, permanece velada, mas em ação. E a gente vê isso nessas primeiras linhas do Gênesis, em que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Lembrando assim que o mistério da Trindade Santa é desde sempre, na eternidade, né? É desde o início da criação, é desde sempre, né? A Trindade, ela é uma única divindade, é Deus, e ela sempre agiu junto. Embora no Antigo Testamento, mais velada, né? Porque depois a gente vai ver já as promessas do Messias, as promessas messiânicas, vamos dizer assim, já para a vinda de Jesus, e as promessas de um jeito novo de agir, diferente de Pentecostes, no Antigo Testamento, do agir do Espírito Santo em Pentecostes, no Antigo Testamento, uma forma de agir, né, diferente.
Então, como entender o Espírito Santo que recebemos em Pentecostes como igreja e entender a ação do Espírito Santo antes, né? O profeta Amós, lá no capítulo 3, versículo 7, vai dizer assim: o Senhor Javé nada faz sem revelar os seus segredos a seus profetas, seus servos. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele agia assim, agia através dos profetas, dos juízes, dos reis, dos sacerdotes, né? Os sacerdotes que oferecia o sacrifício em expiação dos pecados, ele que entrava no Santo dos Santos, ia lá oferecer, fazer as oferendas ali a Deus. Ele era assim mediador quando o povo queria falar com Deus também, né? Os profetas. Então se dirigia a eles em contrapartida, eles traziam também mensagens de Deus para o povo, né? O Espírito Santo, né, se manifestava na vida assim de pessoas escolhidas por Deus com vistas, né, a algum propósito de sua parte, por um determinado tempo apenas. Era assim a ação do Espírito Santo. Deus escolhia e por um determinado tempo, né, e para realizar uma tarefa, uma missão, um propósito, Deus escolhia e dava o seu Espírito Santo. Quando cessava a missão, a tarefa, o propósito, cessava também a manifestação do Espírito Santo. Porque assim, ele ainda não habitava, né, no ser humano como hoje é possível, depois de Pentecostes. Então, no Antigo Testamento não se entendia ainda o Espírito Santo como uma pessoa, mas como uma força, né, como um poder dado por Deus para a realização de determinadas tarefas, ou missão, ou de escuta mesmo, né, ou de uma profecia dada. Então, falando em profeta, a gente teve ali muitos profetas, principalmente no tempo dos juízes, né? Mas a gente teve profetas também lá no Gênesis, lá atrás. Em Gênesis 5, a gente vai ver Enoque, Enoque que fala que ele andou com Deus e depois desapareceu. Lá em Hebreus 11, vai fazer assim vai discriminando ali, acho que a gente até podia deixar como tarefa de casa, para hoje, assim, como tarefa de casa, a gente lê Hebreus 11, que vai discorrendo ali vários profetas, inclusive fala de Enoque, que Enoque ele foi arrebatado, ou seja, não conheceu Deus, né? Já marquei até aqui, viu? Marquem, Hebreus anotem em 11. casa, Hebreus 11. 11, capítulo 11 todo. É pequenininho, mas é muito bonito. Fala ali dos profetas, ali da missão de cada um deles. Também temos ali no Antigo Testamento Noé, que a gente sabe, né, que Noé foi escolhido ali, foi fazendo a arca. Todos assim não acreditavam, achavam que não era doido, né, construir aquela arca. Até que veio as águas do dilúvio, né, e inundou toda a terra. Noé levou ali, foi só a família de Noé. Deus assim estava um pouco desacreditado com o homem, né? Estava assim desapontado, a maldade reinava ali naquela época. Mas em Noé Deus viu um homem justo. Então pede para Noé constrói a arca, pôs dentro da arca um casal de cada espécie, né? E ali vem as águas do dilúvio e destrói tudo. Então começa tudo de novo em Noé. E até quando a água do dilúvio abaixa, Deus vai ter com Noé. Deus conversa com Noé e faz com Noé uma aliança ali. Então é muito bonita essa passagem do Gênesis, uma passagem que assim, que me motivou a ler a Bíblia, que eu me apaixonei pela palavra de Deus, já falei outras vezes, né? Foi essa passagem de Noé. Então Deus faz ali uma aliança com Noé. E ele promete para Noé nunca mais destruir a criatura humana, né, pelas águas do dilúvio. E ainda ele faz mais, ele fala para Noé que ele vai pôr um sinal dessa aliança no céu, né? E põe um arco no céu. E quando o céu estiver coberto por nuvens, né, aparecerá no céu também o meu arco. E todas as vezes que né, quer dizer, eu, Deus, ver esse arco, estarei me lembrando da aliança que fiz convosco, ou seja, de nunca mais destruí-los pelas águas do dilúvio. Então, essa aliança
de Deus, e Deus não quebra, né, aliança, a gente sabe disso, né? Outro grande profeta do Antigo Testamento, Abrão e Sarai, né? Abrão, que um dia Deus chama ele para fora da tenda e pede assim para Abrão: olha as estrelas do céu, né? Pois bem, eu vou te dar uma descendência maior que as estrelas do céu, maior, né, do que a quantidade de estrelas que existem no céu e o dos grãos de areias da praia do mar, né? Aí Abrão passa a se chamar Abraão, que é pai de muitos povos, e Sarai, Sara. E Abraão acha assim que Deus ia dar essa descendência para ele com Ismael, que era um filho dele com Agar, com a escrava, porque Sara não tinha dado filho, não podia dar filhos para Abraão. Então ela pede para ele tomar a escrava, né? Então ele tem esse filho, mas um filho ilegítimo. Então ele fala para Deus, né? É em Ismael, né, que vai ser essa descendência, e Deus fala assim que não, que era um filho dele mesmo com Sara, né? Ele iria abençoar, sim, a posteridade, ia ser numerosa, sim, a posteridade de Ismael, mas não era dessa posteridade que ele estava falando. E aí, já Abraão velho, né, com 100 anos quando isso acontece, Sara com 90, e até quando isso foi dito para Abraão, ele riu, né, porque achou, falou, como, né, que eu vou ter um filho agora, né? 100 anos e Sara 90 anos. Mas, enfim, essa promessa se cumpre em Abraão. Deus faz uma aliança ali com Abraão, né? E nasce o seu filho Isaque. Isaque que quer dizer ele riu, porque Abraão riu dessa promessa, né? Ele riu. Bom, de Isaque, que tem como mulher Sara, assim, só para a gente falar um pouquinho assim dos profetas, ele casa-se com Rebeca. Rebeca tem filhos gêmeos, né? Que a gente sabe, Esaú e Jacó. E até Rebeca vai reclamar com Deus, né? Porque as crianças brigam no ventre dela. E Deus fala para Rebeca que ela tem 2 reinos ali dentro do ventre. Então nasce Esaú e Jacó, e assim vai a posteridade de Abraão. Muito bonita também essa passagem da Bíblia. Gênesis, assim, é muito bonito. Então, a gente tem, assim, nos profetas, né, essa grandiosidade, essa intimidade que Deus dava ao seu Espírito para se relacionar e para executar, né, a sua missão, os desígnios de Deus de conduzir esse povo, né, também. Moisés também, né, um grande profeta também, e os milagres que Moisés operava também, né, pela virtude do Espírito Santo. Moisés que nasceu e contra assim, até o edito da época, né, os pais dele soltam Moisés numa cestinha no rio abaixo, e a filha do faraó pega ele é criado dentro dos muros do palácio, lá, e aí, pela filha do faraó. Um dia ele se rebela, sai dos muros ali do palácio, briga, mata um egípcio, foge, vai se esconder no deserto, e Deus então chama Moisés na sarça ardente, né, para tirar o povo dele do Egito. Ele não quer, não, né? Ele fala, dá 1000 desculpas para Deus, né? E fala até que ele é gago. E Deus dá, não tem problema, eu te dou o teu irmão Arão, né, que vai falar em teu nome. E os grandes feitos de Moisés, né, para tirar esse povo do Egito ali, que foi ter com o faraó, tem toda aquela passagem, preparação da Páscoa, da saída do povo, a abertura do Mar Vermelho, a passagem do Mar Vermelho, e todos os feitos de Moisés na condução desse povo numeroso pelo deserto, tirando esse povo do deserto, pela ação e pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Lá em Isaías 63, 11, de 11 a 12, vai dizer assim, o profeta vai dizer assim, de Moisés, né? Onde habita aquele que no meio deles, o Espírito Santo, guiando Moisés pela destra, onde habita? Aquele que enviou no meio deles o Espírito Santo, guiando Moisés pela destra, desceu o Espírito do Senhor e foi guia do seu povo. Então, quem que guiou o povo através de Moisés? O Espírito de Deus.
o Espírito Santo, todos os feitos de Moisés com relação à água, bate na pedra que vai sair água, a água do poço que era salobra e o povo reclamava, e Moisés fez a água, né? Deus pede para ele tocar ali, a água se tornou em uma água potável, uma água pura, as cordonizes. Então, Moisés era também mediador entre o povo e Deus, era intercessor também, sabe? Moisés que vai no Monte Sinai, as tábuas da lei, né? Aquele diálogo, Moisés falava com Deus face a face. Se a gente for ler lá, é muito bonito. Até Deus fala, assim, gente, é muito bonito ler a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, porque depois a gente vê o Novo, a gente vê que se completa. Que linda a liturgia do Sábado Santo, né? Que a gente lê todas aquelas passagens do Antigo Testamento e depois ela se concretizando no Novo Testamento. É muito bonito isso. Moisés que fala com Deus face a face, até Deus fala para ele, vai, desce Moisés, vai lá ver o que foi feito do seu povo. Porque Deus sabia que eles tinham derretido as joias, né? E feito um bezerro de ouro e estava adorando. Vai lá ver o que é feito do teu povo. Então, tanto Moisés era a boca de Deus para o povo, quanto trazia também para Deus a vontade do povo diante de Deus, falando que eles queriam carne, eles não queriam mais comer aquelas coisas, né, que estavam comendo, estava cansado do maná, enfim, era pelo Espírito de Deus que realizava tudo isso, todos esses feitos de Moisés. Em Números 11, 24, né, tem uma passagem que recorda um evento durante essas andanças do povo de Israel pelo deserto, né, quando Moisés coloca ao redor da tenda 70 anciãos. E aí Deus faz repousar o seu espírito e eles profetizaram. Mas tinham 2 homens que não tinham ido. Eles tinham sido alistados para esse momento, mas não tinham ido, tinham ficado no acampamento. E ficando lá no acampamento, eles receberam o dom da profecia, mesmo não estando presente, quando o Espírito Santo foi oficialmente concedido. E eles profetizaram lá no acampamento, né? Quando Josué soube disso, Josué vai ter com Moisés, se queixando com Moisés. E Moisés, então, vai dizer assim, Oxalá, né? Ele fala assim, que você está com ciúmes por minha causa? Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta, dando-lhe o Senhor o seu espírito. E ali, então, já um desejo assim do coração de Moisés, oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta, dando-lhe o Senhor o seu espírito. Que bom seria se todos tivéssemos, né? E hoje a gente tem hoje em Pentecostes. E isso vai entrar já nas promessas no Antigo Testamento quanto ao Espírito Santo, as promessas para o tempo messiânico, para esse tempo que o Espírito Santo viria, um tempo messiânico, de uma forma nova. Né? Não só quando o Espírito de Deus era dado por um determinado tempo e depois retirado. Esse Espírito Santo que atuou em Sansão, em Gideão, em Débora, né? Samuel e Davi que profetizavam pelo Espírito Santo. E esse desejo de Moisés, né? A profecia de Joel, já é um anúncio de que nos últimos dias o desejo de Moisés será cumprido, que todo o povo profetizasse. A gente vai ver já nas promessas do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo, em Joel 3, de 1 a 2. Né? Vai dizer assim, Joel 3, de 1 a 2. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossas filhas terão visões. Naqueles dias, derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Olha só, sobre quem era escravo, mas também sobre quem era livre. Olha a profecia, já olha o desejo, né, de Moisés, nessa profecia de Joel, que fala que naqueles dias, qual dia? Nos tempos que viriam do Messias, nos tempos messiânicos. Né? Em Mateus 13, a gente vai ver 13, 17,
a questão desses profetas que viveram tudo isso com relação ao Espírito Santo, andaram numa amizade íntima com Deus, chegaram a ver Deus face a face. Mas olha só o que vai dizer em Mateus 13:17. Muitos profetas e justos, eles desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Né? Quantos profetas desejaram ver esses tempos novos, esse tempo inaugurado, esse tempo messiânico, esse tempo, um tempo novo do Espírito Santo. Ouviram, mas, né, desejaram ver, mas não viram. Ouviram o que nós ouvimos e não ouviram. Né? Então, assim, é um tempo diferente do Antigo Testamento. Né? E a gente vai ver o quão diferente é do espírito que é dado e depois tirado, do espírito que Deus, da promessa que Deus então promete em Pentecostes. Em Ezequiel 36, de 24 a 28, nós vamos ver assim: eu vos retirarei do meio das nações. Eu vos reunirei de todos os lugares e vos conduzirei, né, ao vosso solo, ou seja, a vossa terra. Né? Derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós eu porei o meu espírito, um espírito novo, e em vós eu porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, né, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós eu colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis, né, e sigais e observeis os meus preceitos. Então, vamos lá voltar um pouquinho. Eu vos darei um coração novo, né, e porei em vós um espírito novo. O que fala lá em Mateus 9:17? Né? Que Deus não, né, que a gente não deve colocar vinho novo em odres velho, senão esses odres não suportaria e se arrebentaria. E o que Deus fala aqui na profecia de Ezequiel? Né? Eu vos darei um coração novo e em vós eu porei um espírito novo. Eu porei um espírito novo. Né? Eu porei. Né? Dentro de vós eu colocarei o meu espírito dentro de vós. Já não é mais dado um Espírito Santo ali dado naquele momento e depois retirado. Eu porei dentro de vós o meu espírito, né? E também vos tirarei tirarei do vosso peito coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, o que o Espírito Santo vai fazer de uma forma diferente e não mais de uma forma, vai mexer com o nosso sentimento. Vai tirar de dentro de nós a superficialidade, aquele coração de pedra insensível, incapaz, né, de se achegar a Deus. Né? Porque o homem, por que veio tudo isso? Nos tempos do Messias, por que a promessa de Deus da salvação do mundo? Porque o homem não foi capaz de salvar a si mesmo. Todo o sacrifício que era oferecido, os holocaustos, o homem não conseguia mais. Né? A maldade do homem era muito grande para salvar por si só. Então, por isso a promessa de Deus, né? que Deus oferece o sacrifício perfeito. Né? A última aliança em Jesus Cristo e eterna aliança. Né? O cálice da aliança eterna, né? Que Deus deu para cada um de nós. Né? Então, essa profecia de Ezequiel é muito importante, porque dentro de vós eu colocarei o meu espírito, fazendo com que observais as minhas leis, sigais e observeis os meus preceitos. Quer dizer, andar com Deus. Deus, então, vai mexer com o homem, né? Daquela forma, assim, as águas do dilúvio com relação já às águas do nosso batismo. Depois a gente vai ver uma catequese também mais aprofundada, a catequese de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo que está dentro de nós a partir do nosso batismo, ele não vem do alto, não é do alto. Né? A gente fala, vem Espírito Santo porque é divino,
porque a gente sabe que é sobrenatural. Então, a gente eleva, assim, os olhos ao céu. Mas desde o momento em que eu sou batizado, o Espírito Santo está dentro de mim. Muitas vezes abafado, sufocado. Quando eu falo vem Espírito Santo, quer dizer vem para fora, vem agir em mim. Né? Bom dia, Espírito Santo, quer dizer, vem Espírito Santo, vem de dentro de mim. Não é? Então, em muitas, assim, muitas outras passagens do Antigo Testamento, né, a Escritura assim, ela confirma esta presença do operar do Espírito Santo nos tempos descritos do Antigo Testamento. Então, assim, não dá para a gente falar de todos, né, os profetas, de toda ação, o profeta Elias, lá no Monte Carmelo, ali que põe ali as oferendas e desce o fogo do céu e consome. O rei Davi, que recebe a unção ali, uma graça, né? O rei Davi, o rei novo ali é chamado, é ungido ali por Samuel, não é verdade? Depois Salomão, filho de Davi, continua ali o seu reinado, o reinado de seu pai Davi, né? E o Salomão que pede para Deus a sabedoria, né? Salomão jovem, novinho, né? Torna-se rei de um povo, e ele se vê ali no meio, né, né, de um povo muito grande para ele governar, sendo ainda jovem, sendo ainda praticamente, né, quase que uma criança. Então ele pede para Deus sabedoria, a sabedoria de Deus para guiar aquele povo. E até de Salomão existe um feito assim muito interessante, porque ele recebeu essa sabedoria. Duas mulheres viviam na mesma casa, e as duas tiveram filhos, quase que no mesmo tempo. Aconteceu que o filho de uma delas morreu sufocado pela mãe durante a noite. A mãe se viu doida, foi lá e pegou a criança da outra mulher e trouxe para junto dela, a criança viva, e pôs a morta junto da outra mulher. A mulher que encontrou o filho morto, né, mas do qual o filho, na verdade, estava viva, nossa, vê a criança e vê que aquele não era o filho dela. E vai ter com essa mulher, e a mulher se nega. E eles vão então falar com Salomão, as duas vão falar com Salomão. Olha a sabedoria de Salomão, né, pelo Espírito de Deus. Aí uma falava, não, ele é meu. A outra falava, não, ele é meu. O que Salomão fala? Traz a espada. Eu vou corta a criança no meio. Então, as duas querem a criança, eu vou dar metade para cada uma. A mãe verdadeira fala, não, peço-te que não faz isso, pode dar o filho à outra. Então, Salomão entende que aquela é a mãe. E a outra falava assim, tá bom, então não vai ser meu nem seu. Então, ele viu que aquela outra não era realmente a mãe verdadeira. Olha a sabedoria, né? Só para ilustrar um pouquinho dos profetas do Antigo Testamento, que eu falo assim, vale a pena ler, né? Para a gente poder entender um pouquinho o Novo Testamento, né? O antigo que deu, a gente canta isso, né? Ao novo o seu lugar, mas é o de uma beleza, e a gente vê que no novo se completa, né? Todas as coisas. Então, muitas outras passagens do Antigo Testamento falam ainda de muitas coisas, de muita ação do Espírito Santo, né? E o conjunto, assim, dessas afirmações, nós podemos, assim, caracterizar, em certo sentido, o modo como o Espírito Santo estava presente e operava na história assim da salvação antes de Pentecostes. Por quê? Porque em Pentecostes seria assim de um jeito diferente. Mas isso aí já seria assim uma catequese para os próximos encontros ainda que nós teremos aí para falar sobre o Espírito Santo em Pentecostes, os dons do Espírito Santo, esse batismo no fogo, né, do Espírito Santo. Seria, então, para a próxima catequese. Acho que o que eu teria, assim, para passar, lógico, né, o assunto é bem extenso, teria aí assunto para muito tempo, mas espero que eu possa, assim, ter contribuído um pouquinho diante desse título, que é a presença, né, a ação do Espírito Santo, as promessas, né, do Espírito Santo no Antigo Testamento. É isso. Nossa, foi assim, riquíssimo. Ó, eu até compartilhei, vou deixar aqui, pronto, compartilhei. Está aqui nos comentários todas as passagens que você foi falando. E como é importante, gente, em casa, tá? Depois que a live terminar, pega, leem. Essa passagem de Hebreus é
fantástica, porque é um capítulo, né, que conta, ele faz um resumo de todos esses profetas mesmo que foram, né, inspirados e se deixaram conduzir pelo Espírito Santo, né, como a Marta falou. Então, eu anotei aqui. Marta, eu até coloquei uma a mais, agora que você falou no final, do rei Davi, né? Eu coloquei 1 Samuel. A partir da primeira Samuel, 2 Samuel, tem toda a história do rei Davi. Do rei Davi. Que é, assim, que, claro, E na todos, sequência, vários profetas. Salomão, né? Isso, e na sequência, Salomão. Salomão. Isso. É lá E é em Hebreus. Pode falar, Solange. Não, Eu pode queria falar falar você. lá em Hebreus. Então tá, vamos lá. Lá em Hebreus, lá no finalzinho dessa leitura que eu pedi para fazer, do capítulo 11 de Hebreus, uma coisa assim, no versículo 39 e 40, vai dizer assim: depois que ele fala de todos esses profetas e o que eles fizeram, né? No entanto, todos estes mártires da fé, né? Eles não conheceram a realização das promessas, eles não conheceram a realização das promessas, né? Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Então, todos esses profetas, né, que experimentaram, que viram, que tiveram a profecia de tudo isso, não viram, né, porque Deus não quis, porque tinha para nós uma sorte melhor. Né? Eles esperaram, eles nos esperaram. Olha que lindo. Vale a pena ler Hebreus, vale a pena. Foram homens que prepararam todo esse caminho para nós, para que junto conosco, né, vissem a realização dessa promessa, né, divina. Olha que fantástico. E são homens de coragem, né? Aquilo que você falou, o rei Davi. Nossa, a história do rei Davi é linda, é maravilhosa, que você vê assim, gente, tinha tudo para dar errado. Era uma pessoa que era excluída pelos irmãos, era o último filho, o pai não importava, ficava lá cuidando das ovelhas, cuidava do pastor, e era aquele mais, né, o mais excluído, que sustentava toda a família, e Deus escolhe para ser rei, né? Para Davi, gente, construiu o templo de Jerusalém, porque ele era inconformado dele morar num palácio e a Arca da Aliança continuar numa tenda. O que Davi faz? Não, para o Senhor é o melhor. Ele vai e constrói o templo de Jerusalém. Então, olha que pessoa, né? Impelida assim pelo Espírito Santo. E só queria fazer a vontade do Espírito Santo. De Deus. O rei Davi é ungido pelo Samuel, né? E ele ainda demora, depois disso, 40 anos para se tornar rei. Né? Ele, com toda a sabedoria, ali, ler rei Davi, assim, traz assim que Deus usa a gente na forma como é. Davi, quando ele foi enfrentar o Golias, né? Ele enfrenta com as pedrinhas. Isaú, Saul, aliás, o rei, ele pega e quer pôr em Davi a armadura dele. Ele fala, não, eu não vou enfrentar Golias com essa armadura. Ele pega um embornalzinho dele, ele se veste como pastor de ovelha, cata 5 pedrinhas e vence o Golias, né? Não é verdade? Então, assim, Deus nos usa como nós somos. Nós temos que colocar, assim, para que o Espírito Santo possa nos usar, né? Nós temos que ler, nós temos que ter conhecimento. Senão, como que o Espírito Santo vai nos usar? Não é verdade? Davi, ele defendia as ovelhas. Ele falou assim para Saul, e para aqueles, assim, por que ele queria matar Golias? Porque Golias estava ofendendo Deus, não é verdade? E os soldados, tudo ali, ninguém fazia nada, porque ele era um gigante. Né? Davi chega lá e fala que vai matar, vai defender para que ele, né, não falasse mais de Deus. E você acha que você consegue, né? Eu já defendi minhas ovelhas de leões, de urso, não é verdade? Então, era nato isso em Davi, o defensor, né? Então, pelo Espírito de Davi já tinha isso em Deus. Então, assim, é muito bonita a história também do rei Davi. É verdade. E isso que você falou assim do rei Davi, ele usa a gente conforme as nossas características, né? Eu sou a Solange, ele vai me usar de acordo com aquilo que eu sou, né? Com o conhecimento que eu tenho, com a entrega que eu tenho, da mesma forma como ele usa você, a Marta, sendo
a Marta com as características dela, e assim usa cada um de nós, né? Assim como ele fez com Davi, né? Não, Davi não adianta ele colocar a armadura, porque ele não estava acostumado com aquilo. Ele ia lá atrás do leão com, né, com unhas e dentes. Verdade, outra É vez. verdade. É. Ai, que maravilha. Marta, riquíssimo tudo que você trouxe para nós nessa noite. Sabe, muito obrigado. Com certeza a nossa fé se enriqueceu. Né? Tá aí nos comentários todas as passagens para a gente poder se aprofundar. Né? Pega a Bíblia, leia depois para ver toda essa história desses grandes profetas que, movidos pelo Espírito Santo, prepararam esse Pentecostes para nós. Então, que a gente pudesse, né, nos aprofundarmos. E você nos proporcionou isso, mais uma noite assim de pleno conhecimento das graças, né, de Deus, da história do Espírito Santo para as nossas vidas, né, para todo esse Pentecostes que nós estamos vivendo essa semana e iremos celebrar no próximo domingo. Muito obrigada. Amém. A gente só tem que agradecer também, né, Solange, porque uma oportunidade para aquilo que a gente, para a gente crescer também, a gente procurando o estudo, como a irmã falou, como, né, a gente tem a oportunidade de crescer na fé, de reler aquilo que às vezes a gente já tinha lido, de buscar mais conhecimento. Então, o agradecimento também é meu, a oportunidade que Deus e que cada um que está aí assistindo dá para que a gente possa crescer junto, né, uma troca. Verdade. Tá? Vamos rezar? Vamos rezar. Coroa do Espírito Santo. Vamos lá. Terço na mão, vamos nos colocar, né, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo já está aqui conosco, venha acolher, né, e devolver para nós, em graças, conforme a vontade dele, tudo aquilo que nós apresentamos, tudo aquilo que é a intenção do nosso coração para essa novena, todas as nossas intenções, né, coletivas da paróquia, mas sim também a sua intenção pessoal, tudo aquilo que você traz no coração para colocar nessa novena. Em nome do Pai, do Pode Filho, do pedir graça, Espírito né? Santo. Oi? E pode pedir graça aí nessa novena do Espírito Santo, né? Toda a riqueza, né, do Espírito Santo, a gente deve pedir. Peça a sua graça pessoal. Peça aquele desejo que está dentro do teu coração, a tua necessidade. Né? Peça nessa novena com muita fé. Desculpa, Solange, eu te cortei, né? Então, em nome do Pai aí de novo. Não, de forma alguma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério, Espírito de sabedoria. Vinde, Espírito de sabedoria, desprendei-nos das coisas da terra e infundir-nos o amor e o gosto pelas coisas do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por Rogai nós. por nós. Segundo mistério, Quer contemplar? Espírito de entendimento. Vinde, Espírito de entendimento, iluminai a nossa mente com a luz da eterna verdade e enriquecei-a de puros e santos pensamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Face da Eu já falei. terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Rogai por nós. Terceiro mistério, Espírito de bom conselho. Vinde, Espírito de bom conselho, fazei-nos dóceis às vossas santas aspirações e guiai-nos no caminho da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. quarto mistério. Espírito de fortaleza. Vinde, Espírito de fortaleza, dai-nos força, constância e vitória nas batalhas
contra os nossos inimigos espirituais e corporais. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Quinto mistério. Espírito de ciência. Vinde, Espírito de ciência, sede o mestre de nossas almas e ajudai-nos a praticar os vossos santos ensinamentos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador. Rogai por nós. Sexto mistério. Espírito de piedade. Vinde, Espírito de piedade, vinde morar em nossos corações, tomai conta deles e santificai todos os seus afetos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sétimo mistério. Espírito do santo temor de Deus. Vinde, Espírito do santo temor de Deus. Reinai em nossa vontade e fazei que estejamos sempre dispostos a antes sofrer e morrer que vos ofender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde e renovai a face da terra. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, peço-vos enviar agora à terra o vosso Espírito. Fazei que o Espírito Santo habite no coração de todos os povos, a fim de que sejamos libertados dessa pandemia, preservados da corrupção, das calamidades e da guerra. Seja a Senhora de todos os povos, Maria Santíssima, a nossa advogada. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Eu, só antes de encerrar, reforçando aquele recado, amanhã nós começamos a nossa live mais ou menos 8h10, 8h15 no máximo, porque antes tem a transmissão da Lexio Divina com o nosso diácono Caetano, tá? Amanhã, gente, nós vamos falar sobre São José, dessa relação de São José com o Espírito Santo. Ontem falamos da mãe, amanhã falamos do pai adotivo de Jesus, né? Principalmente nesse ano que nós estamos vivendo na igreja sobre São José, né? Quem foi esse homem maravilhoso, esse santo intercessor por nós. Mas amanhã falamos mais. Então é só, né, um spoilerzinho do que será amanhã, mais uma noite de bênçãos, né? E Marta, mais uma vez, muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Essa live, gente, vai ficar salva ainda hoje, até amanhã, por volta da hora do almoço aqui no Face, mas depois a gente apaga e já tá salva no YouTube, tá? Daqui a pouco a gente sobe no YouTube, no site da paróquia. Então, quem quiser ver depois, amanhã até na hora do almoço ainda tá aqui no Face, mas assim que a gente excluir, já está lá no YouTube também. Então, se quiser rever, marcar novamente as passagens, tá? Comentar, curtir lá no YouTube, no nosso canal, fiquem à vontade. Aí a gente tem como voltar e ver depois. Deus te abençoe, tá? Mais uma vez, que o Espírito Santo fortaleça cada vez mais o seu sim a Ele, tá? E continue nos levando para as águas mais profundas, né? Vamos junto. Vamos junto. Quando a água bater demais, a gente grita, uma puxa a outra e vamos que vamos. Deus te abençoe. Pessoal, fiquem Amém. com Deus e até amanhã, se Deus quiser.